Olá, eu sou a Cássia, seja muito bem-vinda ao meu canal e hoje a gente vai ver um conhecimento técnico da área de finanças. Vamos lá? Custo de oportunidade. Você sabe o que se trata esse custo? Me conta aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar ou se você também sabe qual é o teu custo de oportunidade mediante uma escolha, tá? Então, do que se trata, o que é esse custo de oportunidade? Por exemplo, eu tenho que escolher entre duas opções de investimentos. Eu tenho R$ 300 para investir por mês e eu vou escolher entre duas opções. Eu estou construindo a minha reserva financeira, tá? A minha reserva, eu não gosto de chamar de emergência porque parece assim, nossa, eu quero que aconteça um desastre na minha vida para eu usar essa reserva. E não é aquilo que queremos, por isso eu gosto de chamar de reserva financeira. Então você está aí construindo a sua reserva financeira, né? E aí você quer escolher entre dois tipos de investimento. Quais são os básicos tipos que a gente tem para investir a tua reserva? Temos letra A, poupança, e letra B, Tesouro Selic, tá? Esse Tesouro Selic, ele é título da dívida do governo. Então, o governo ele tem uma dívida, ele tem os déficits orçamentários, então quando o governo ele gasta mais do que arrecada, ele precisa bancar aí esse gasto que ele fez a mais. E uma forma dele contrair recursos para bancar os seus gastos excessivos é através da emissão dos títulos públicos, tá? Então, a gente tem títulos atrelados ao Tesouro Selic, ao IPCA, títulos pré-fixados, tá? Que a gente consegue procurar ali no site do Tesouro Nacional. Então, existem vários títulos aí. O Tesouro Selic, ele é uma opção de renda fixa, tá? Do qual você não corre riscos exagerados, tá? Então, mas Cássia, o que é renda fixa? Renda fixa é aquele tipo de investimento em que o teu dinheiro não corre risco de perder. Ele não varia de acordo com as oscilações do mercado, como as ações e os fundos imobiliários. Então, a renda fixa, você tem lá a rentabilidade. O que significa o Tesouro Selic? Significa que aquele título, aquele valor que você está emprestando para o governo, ele vai ser remunerado, ele vai ser rentabilizado pela taxa Selic. É como se fosse o governo te pagando um aluguel pelo dinheiro que você está emprestando para ele. Então, quanto que está essa taxa atualmente no Brasil? Vocês podem pesquisar aí no Bacen, né? No Banco Central do Brasil. A taxa Selic está 10,5% ao ano. Por ser renda fixa, a nossa taxa está bem elevada, tá? Você vê aí que nas últimas reuniões o Copom ele veio reduzindo essa taxa. Beleza, mas Cássia, se eu comprei um título do Tesouro Selic, você disse que eu não perco dinheiro. Se a taxa Selic caiu, o que eu faço? O que acontece? Acontece que a partir do momento que a taxa muda, a partir do dia que ela é trocada, que ela diminui, você vai ter agora o seu valor, ao invés de estar rentabilizando a taxa que estava mais alta, ele vai a partir de agora rentabilizar a taxa mais baixa, tá? Então, se a taxa estava 10,75, o Copom fez a reunião e mudou para 10,5, então o teu investimento ele vai a partir do dia estabelecido render a 10,5 e não a 10,75. Beleza? Dito isso sobre o Tesouro Selic, uma introdução rápida, tá? Você tem como opção a poupança.
A rentabilidade da poupança, quando vocês forem dar uma observada ali no site do Banco Central, vocês vão descobrir que existem duas formas, tá? A primeira forma, ela vai ser rentabilizada a taxa referencial mais 0,5% ao mês, tá? Quando a taxa Selic estiver acima de 8,5%. Então, nós estamos com uma Selic de 10,5%. Então, a remuneração da poupança está sendo ATR, que é a taxa referencial, mais 0,5% ao mês. Mas a TR, gente, ela é uma taxa assim que por muitos anos ela estava zerada no Brasil, tá? E ela é uma taxa muito baixa anualmente falando, tá? E então ela dá pouquíssimo por mês. Por isso que eu nem vou considerar a TR nos cálculos, tá? Nos exemplos que eu vou trazer aqui, eu vou considerar apenas a remuneração de 0,5% ao mês. A segunda forma de remuneração da poupança é de 70% da taxa Selic quando ela for igual ou inferior a 8,5%. Então, se a gente tem uma taxa Selic igual ou abaixo de 8,5%, a remuneração da poupança vai ser 70% de quanto estiver aquela taxa, tá? Se a taxa Selic tiver 7% ao ano, a remuneração da poupança vai ser 70% de 7%, tá? Que eu vou trazer aqui mais ou menos quanto que vai dar para vocês, ok? Então, já que a gente está falando de custo de oportunidade, e eu trouxe no exemplo que, vamos supor, eu vou investir R$300 por mês. Eu vou comparar com vocês esse investimento na poupança e no Tesouro Selic. Porque, em tese, o custo de oportunidade nada mais é o custo que eu estou tendo quando eu faço uma escolha. Por exemplo, se eu estou escolhendo investir na poupança, qual é o meu custo no Tesouro Selic? O que eu estou perdendo? Deixando de investir no Tesouro Selic. Mas, se eu invisto no Tesouro Selic, qual é o lucro que eu estou tendo deixando de investir na poupança? Então, o custo de oportunidade é isso, é você comparar as opções que você tem e o que você está deixando de ganhar. Mas eu também quero aqui analisar com vocês que existem custos de oportunidades que são intangíveis, tá? Esses custos, geralmente, eles são os mais difíceis para a gente avaliar. Por quê? Porque geralmente eles trazem pouco retorno no curto prazo, no momento presente, mas a gente faz e desenvolve eles pensando que no longo prazo, né, eu terei retornos maiores. Então, talvez esse retorno agora ele não me traga, me tenha só custo. Mas geralmente eu espero que no longo prazo esse retorno seja maior. Um bom exemplo é estudar, né? Você está abrindo mão, muitas vezes, de estar assistindo sua série, de estar em família, de sair com amigos, dedicando o seu tempo, porque você acredita que no futuro, esse estudo que você está fazendo, esse livro que você está lendo, isso que você está se dedicando, vai trazer um retorno para você, seja em conhecimento, seja financeiro, tá? Então, experiências de vida também são custos de oportunidade, que são difíceis, né? São intangíveis. Existem questões que você só vai aprendendo a lidar com a experiência, só que isso não tem como a gente quantificar, né? Então, é difícil. Por isso que eu vou trazer para vocês aqui o exemplo do custo de oportunidade dos investimentos comparando o Tesouro Selic e a poupança. Cássia, por que você escolheu o Tesouro Selic e poupança? Primeiro, dificilmente os brasileiros têm uma reserva financeira.
É muito difícil, tá? Segundo, a poupança é muito famosa no Brasil. O brasileiro não tem, culturalmente, ele guarda dinheiro na poupança, ele deixa ali, isso é uma crença cultural, tá? E terceiro ponto, quer dizer, terceiro, é que o Tesouro Selic, ele é o que mais se assemelha à poupança em termos de segurança e liquidez, tá? Só que ele tem uma rentabilidade muito maior. Ele tem uma rentabilidade muito maior em comparação com a poupança. Ai, Cássia, mas o Tesouro Selic tem incidência de imposto de renda. Tem, e eu vou te mostrar que ainda ele vale mais a pena de colocar sua reserva financeira do que na poupança. E ainda assim vale a pena você colocar no Tesouro Selic em comparação com a poupança. Então, eu vou mostrar aqui para você a simulação que eu estou fazendo. Primeiro, R$300 que você vai investir mensalmente, tá? Ou seja, mensalmente, todos os meses você vai colocar R$300 na poupança ou no Tesouro Selic, né? Vamos comparar aqui. Primeiro, Tesouro Selic. Você vai colocar R$300 mensais. Vamos fazer uma comparação de 12 meses, tá? Sabemos que a taxa Selic está 10,5% ao ano. Isso dá 0,08% ao mês, tá? Menos aí bem uma taxa mensal equivalente. E aí, podemos observar que após 12 meses, a gente vai ter uma rentabilidade, né? Uma rentabilidade não, um montante final, que é o quê? Que é o capital que você investiu, mais os juros acumulados, de R$ 3.770,13. E aí você tem juros acumulados, que é só a rentabilidade dos R$300 que você colocou por mês, tá? Só a rentabilidade do valor de R$ 201,63. Então, isso você não tirou do seu bolso. Isso foi o dinheiro trabalhando para você, rentabilizando a taxa Selic, tá? Ok? Beleza. E agora, a gente tem a tabela regressiva do imposto de renda. Até 180 dias você vai pagar 22,5%. De 181 dias a 360 dias, ou seja, até um ano, se o teu dinheiro ficar rendendo um ano e você tirar depois de um ano, em um ano, quando completar um ano, você vai pagar 20% de imposto de renda. Agora, de 361 dias a 720 dias, ou seja, 2 anos por aí, você vai pagar 17,5%. Então, aqui a gente vai considerar que você vai deixar 361 dias para resgatar o valor para você pagar menos imposto. Dada a rentabilidade que a gente teve na taxa Selic de 201,63, calculando o imposto de 17,5% sobre os 201, você vai ter a retenção só de imposto de R$ 35,28, ali descontando desses 201,63. Então, você vai ter uma rentabilidade, né, líquida, nesse caso, líquida de imposto de renda, de R$ 166,34. Então, minha irmã, já vou aqui reforçar que você vai pagar o dízimo da rentabilidade. Esses R$300 que você foi guardando ao mês, supõe-se, tá? Que você primeiro pagou o teu dízimo e aí então retirou esse valor do líquido do dízimo, dos 10%. E aí, quando você resgata esse valor que você aplicou, esses R$
3.770,13, você vai pagar o dízimo da rentabilidade. Quanto foi a rentabilidade líquida de imposto de renda? R$ 166,34. Então, você vai pagar o dízimo desses R$ 166,34. Agora, vou te convidar a acompanhar a rentabilidade da taxa de poupança desse mesmo valor, considerando o mesmo período. Eu vou colocar aqui 6% ao ano, que vai dar uma taxa mensal de 0,04% e uns quebradinhos aqui, 4,8%, enfim. Com 12 meses, você vai ter aí aplicado na poupança R$ 3.697,96. E aqui você não paga imposto de renda, tá? Então, de rentabilidade da poupança, apenas o valor que rentabilizou foram R$ 115,96. Perceba que eu tive de um lado o Tesouro Selic rentabilizando líquido R$ 166,34 e a poupança rentabilizando líquida R$ 115,96. Então, eu pegando esses 166, a rentabilidade líquida do Tesouro Selic, menos a rentabilidade da poupança, dá uma diferença, um custo de oportunidade de R$ 50,38. Então, você investindo na poupança, você deixa de ganhar R$ 50,34. Ou seja, quando você investe na poupança, o teu dízimo é menor. Se você investir no Tesouro Selic, o teu dízimo vai ser maior. Então, se o objetivo é servir, é ser serva, inclusive com os recursos que o Senhor te dá, você tem que tomar uma boa decisão. Você tem que avaliar isso também. Para quê? Quanto mais você consegue ganhar, mais você consegue servir, mais você consegue dizimar, mais você consegue abençoar outras vidas, inclusive missões, tá? Então, o que eu quero deixar para o teu coração é que nós não podemos ser avessas ao conhecimento, entende? Porque você vai conseguir abençoar mais vidas. A sua vai ser mais abençoada e, por consequência, outras pessoas. Por isso, do fundo do meu coração, eu estou aqui para te ajudar a tomar as melhores decisões financeiras para a sua vida. E como consequência, você vai expandir o reino. Você vai transbordar sobre o reino, tá? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.